Este é o som do domínio da guerra do Major-General José Arno Moreira. Eu sou Maria João Simões. General, bom dia. Olá, bem-vindo. muito bom dia a todos. Bem-vindo. O tema da troca de território por paz na Ucrânia, parecia afastado depois de Vilnius, voltou à ordem do dia com as declarações surpreendentes do chefe do Gabinete de Secretário-Geral da NATO, que disse que uma solução pode ser a Ucrânia ceder território e receber em troca a adesão à Aliança Atlântica. General, tem havido muitas críticas, mas há quem tenha gostado de ouvir isto. Vladimir Putin gostou, não gostou? Gostou muito. Este assunto estava enterrado, morto e com muita terra por cima, e de repente voltou outra vez à superfície, através de um conjunto de declarações muito infelizes. Mas voltemos àquilo que eu considero que é importante, que é o princípio geral. E o princípio geral que eu gosto de enunciar é este. Nunca se deve alimentar um império com território. Os impérios têm no seu ADN viverem da conquista de territórios. Isto é, cada vez que eu entrego um território a um império, estou a fortalecer o império e a abrir-lhe o apetite para novos territórios. Mas, cada vez que um império sente que alguém está disponível a ter paz trocando território, pois ele aceita essa paz desde que receba o território. Portanto, nunca teremos paz alimentando um império com territórios. Está no ADN dos impérios conquistar mais território. Portanto, o princípio conceptual de que é possível garantir a paz entregando território não funciona. E não funcionou no caso da Federação Russa logo em 2014, porque foi aquilo que basicamente nós fizemos. A Federação Russa anexou a Crimeia em 2014 e a Europa, em vez de declarar guerra a isto, aceitou-a porque estava satisfeita com as soluções de natureza energética e com aquilo que eram as parcerias económicas estratégicas com a Federação Russa e não queria comprometer nenhum dessas situações. Portanto, aquilo que nós fizemos em 2014 foi isto. Entregámos a Crimeia mantendo a paz, pensando que a Federação Russa iria ficar satisfeita com a Crimeia. Ora, a Federação Russa não apenas militarizou a Crimeia, como a utilizou como a base de lançamento de todas as operações sobre o sul da Ucrânia, passado 8 anos. Portanto, já devíamos ter aprendido e não aprendemos que não é possível garantir a paz com o império cedendo território. Bom, neste caso específico, o tema está ressuscitado por alguém que não deveria ter sequer produzido declarações de natureza política. Não é só estas declarações. É porque um chefe de gabinete tem que ser uma pessoa muito reservada. Um chefe de gabinete, na arquitetura daquilo que é um órgão de natureza política, tem acesso a imensa informação. É por ele que circulam todos os documentos que ele manda estudar, aprofundar, preparar, no sentido de entregar à decisão política o conjunto da informação necessária a um bom processo de decisão. Portanto, ele não decide, mas tem acesso a imensa informação. Portanto, tem que ser uma pessoa discreta. Ora, houve aqui uma espécie de um grande deslumbre perante os microfones. E é isso que me parece que aconteceu. Entusiasmou-se com os Ainda assim, o que diz é de facto muito sério e muito grave, não é? Ele entusiasmou-se com os microfones que lhe foram colocados à frente e disse coisas que não devia dizer. Até porque, muito provavelmente, algumas das coisas que disse estão para lá, isto é, permitem extrair dali conclusões que provavelmente não existem. Não existem. Problema, porquê? Primeiro, nunca nenhum país da NATO oficialmente apresentou uma solução deste género. Nunca nenhum país da NATO disse que a Ucrânia devia ceder território para obter a paz ou a adesão. Isto não é uma posição oficial de nenhum país. Não significa isto que pessoas que têm funções oficiais, funcionários dos governos ou dos ministérios dos negócios estrangeiros, não possam entre si, naquilo que eu chamo as conversas de corredor, trocar opiniões sobre um assunto ou sobre o outro. Mas este assunto nunca assumiu uma questão de natureza oficial, nunca foi posição oficial de nenhum país sobre isto. Porquê? Porque ela não resiste a esta lógica inicial que eu acabei de enunciar. Não é possível obter paz de um império cedendo-lhe
território. Não é possível, isso é contrário a todos os princípios. Portanto, de repente, este chefe de gabinete transforma num assunto que passa a ser o assunto, outra vez, da discussão, um assunto que estava morto, enterrado com toneladas de terra já por cima, e Putin adorou ouvir isto, adorou ouvir que, afinal, há países que podem eventualmente considerar a legitimação da continuação dos ataques à Ucrânia, porque valorizam mais a questão da paz. Eu gosto muito de dizer que se a paz fosse o valor mais importante, não havia guerra nenhuma. É que a paz não é o valor mais importante. O valor mais importante é a dignidade. Enquanto não houver dignidade, não haverá paz. Muito menos para a Federação Russa. General, e se na semana passada falámos aqui do ataque de drones de superfície ucranianos a navios russos no Mar Negro, esta semana tivemos a realização de uma abordagem a um cargueiro civil por parte das Forças Especiais da Federação Russa. Que desenvolvimento é este? Esta foi uma semana com vários desenvolvimentos no Mar Negro. O Mar Negro teve um determinado padrão durante muitos meses, que era o padrão de um acordo estabelecido, também promovido e organizado pelas Nações Unidas e pela Turquia, que permitia o fluxo dos cereais que, de alguma maneira, a partir da Ucrânia, alimentam também o mundo. Ora, acabado esse acordo, estamos neste momento naquela fase em que as partes se tornam a estudar e estudam todas as possibilidades que podem extrair deste novo enquadramento sem acordo. Por parte da Federação Russa, houve naturalmente esta intenção de talvez a execução de um bloqueio naval possa ser mal entendido, e também há riscos, em face daquilo que são as capacidades dos drones navais ucranianos, de ter permanentemente uma frota instalada a bloquear este comércio internacional, que se faz por águas internacionais, não são águas da Federação Russa, não é? E, portanto, uma das maneiras de o fazer é criar medo relativamente a quem? Não é o medo da Ucrânia, é o medo dos operadores internacionais do comércio marítimo. Isto é, companhias de seguros, as companhias que são detentoras dos cargueiros, o pessoal que funciona nos cargueiros, etc. Portanto, uma das tentativas é, em vez de impor um bloqueio naval com um dispositivo naval, é conseguir um bloqueio naval através do medo instalado sobre aquilo que são os operadores do mercado do comércio marítimo. E para isso precisa de demonstração de força. Ora, isto é uma demonstração. Foi exatamente o que fez. Conduz uma operação com uma visibilidade, foi filmada naturalmente, porque o objetivo era exatamente mostrar todos aqueles tripulantes do cargueiro, todos ajoelhados, de mãos na cabeça, enquanto lhes faziam um conjunto de perguntas sobre o que é que estavam ali a fazer. Não é? Bom, como se a Federação Russa não soubesse o que é que aquele cargueiro está ali a fazer. E, portanto, é procurar implementar um bloqueio através do medo da intimidação sobre os vários operadores. Como é que respondeu a Ucrânia? Depois é este jogo em que cada uma das partes procura encontrar neste enquadramento internacional formas de atuação que lhe garantam liberdade de atuação. A Ucrânia respondeu com a instalação de um corredor humanitário. Ora, é perfeitamente compreensível este corredor humanitário. O que é que aconteceu? Aconteceu que quando foi a invasão de 24 de fevereiro de 2022, ficaram aprisionados nos portos da Ucrânia um conjunto muito significativo de navios comerciais, que ficaram impossibilitados. Agora veja a quantidade de meses, 18 meses que passaram com estas tripulações sem possibilidade de regressar a casa, os navios sem capacidade de operar perante as companhias internacionais que os comandam, etc. E, portanto, foi necessário
encontrar uma solução que permitisse que estes cargueiros que estavam retidos nos portos da Ucrânia pudessem regressar a casa. Com alguma segurança. Com alguma segurança. E, portanto, a Ucrânia resolveu decretar este corredor humanitário. Ora, este corredor humanitário contraria um pouco aquilo que era a decisão russa de não ver cargueiros a funcionar para um lado e para o outro, porque o primeiro cargueiro já partiu e conseguiu chegar. É claro que este cargueiro tinha uma particularidade. Tinha a bandeira de Hong Kong e, portanto, isto também foi muito bem escolhido para abrir este corredor humanitário, ter-se escolhido um barco que tinha a bandeira de Hong Kong. Há notícias que ele chegou em segurança. E, portanto, ambas as partes vão continuar a procurar aqui no Mar Negro. Qual será a próxima bandeira? Qual será a próxima bandeira? Vamos ver se algum navio de cereais também consegue utilizar o corredor humanitário. Entretanto, esta semana a Ucrânia anunciou a captura de Robotyne e de Uruzaine, na frente sul, e dificuldades em Kupiansk, no leste. General Arno Moreira, como é que devemos interpretar estas dinâmicas no terreno? Muito bem. Hoje tivemos há bocadinho esta notícia da falta de confiança. E eu, aliás, quando vejo o Washington Post, vejo sempre falta de confiança. Não sei porquê. Vejo ali também na contraofensiva, sempre... não é? Muita, que não vão alcançar os objetivos. Muita falta de confiança. Bom, nós não sabemos o que é que verdadeiramente vai aqui acontecer. Mas há coisas que estão a acontecer. E é sobre essas que nós devemos falar. Primeiro, Robotyne e Uruzaine. O que está a acontecer é que há duas dinâmicas diferentes. Há três dinâmicas. Eu começaria primeiro por Bakhmut. Temos sempre que falar de Bakhmut. Bakhmut tem uma dimensão de tal maneira simbólica que ninguém quer perder 1 metro de terreno que seja. E, portanto, por mais destruidor que tenham sido estes combates, por maior nível de atrição que ele esteja a provocar entre as forças, nem a Ucrânia, nem a Federação Russa estão dispostas a abdicar de Bakhmut. Entendem que o seu valor simbólico se pode traduzir num valor político muito grande no caso de uma das partes perder o controle de Bakhmut. E, portanto, em Bakhmut, aquilo que nós falamos sempre é o avanço de dezenas de metros para um lado e para o outro. Porque ambos os lados estão sempre a reforçar com novas forças, sempre que sentem que existe uma dinâmica de avanço por cada uma das partes. Portanto, em Bakhmut continua a haver uma guerra de atrição enorme. A leste continua a pressão sobre Kupiansk. Esta é uma pressão muito interessante, porque Kupiansk não é um objetivo extraordinário para a Federação Russa, mas é um objetivo suficientemente distante de Bakhmut para deixar a Ucrânia na dúvida de onde é que deve empregar reservas que eventualmente não estejam ainda a ser empregos. E, portanto, manter a frente de combate o mais larga possível. Mas, digamos, aquilo que é mais interessante para a Ucrânia é aquilo que se passa na frente sul, portanto, de Zaporísia em direção à Crimeia e em direção ao mar de Azov. Esta semana teve duas notícias interessantes. Por um lado, a posse de Robotyne naquilo que é o avanço sobre Melitopol e, por outro lado, também o controle de Urojaine no seu avanço sobre o Berdiansk ou sobre Mariupol, basicamente sobre o mar de Azov. Ora, nós estamos a falar de quê? De que distâncias é que nós estamos a falar? Porque isto é que é importante. Entre Robotyne e Melitopol distam 90 quilómetros. São algumas dezenas de quilómetros. Mas são 90 quilómetros. São 90 quilómetros. A distância de Urojaine a Mariupol são 110 quilómetros. São algumas dezenas de quilómetros. Mas também não são um conjunto de quilómetros, não são centenas de quilómetros que estamos a falar. E quer sobre a frente de Robotyne, quer sobre a de Urojaine, as forças militares da Ucrânia já conquistaram entre 10 e 12 quilómetros. Ou seja, 10% da distância a vencer. Por outro lado, estamos todos muito
muito apostados que é preciso chegar a Melitopol e a Mariupol. E não é preciso. Do ponto de vista da arte da guerra, não é preciso chegar a Melitopol nem a Mariupol para tornar esta ligação entre o Donbass e a Crimeia inutilizável. Porque, como eu tenho vindo a dizer, a profundidade estratégica para montar uma defesa é importante. Não pode haver só 200 metros entre a frente de batalha e o Mar de Azov. Ninguém consegue combater nesses 200 metros. É preciso, em face, são precisas várias dezenas de quilómetros para garantir a defesa, a profundidade estratégica, para garantir uma defesa nesta zona. Ora, portanto, não é preciso vencer 90 km nem 110 km para que a ofensiva ucraniana tenha êxito. Para ter hipótese de êxito, é preciso que a frente de Robotyne avance 23 km para sul. Porquê? Porque é preciso chegar a Tokmak. O que é Tokmak? Tokmak é por onde passam as linhas de caminho de ferro, por onde passa toda a logística que sustenta a guerra no sul da Ucrânia. Isto é, nós estamos a olhar, ainda faltam muitas dezenas de quilómetros. Não faltam. Para Tokmak faltam 23 quilómetros. De Urozhaine para esta linha de comboio, que é uma linha de comboio importante que faz a ligação este-oeste no sul da Ucrânia, de Urozhaine é preciso chegar a Zakativka. Zakativka fica a cerca de 40 km. É por onde passa esta linha. Mas a linha fica logo interrompida se as forças ucranianas conseguirem chegar a Tokmak. E é preciso chegar a Tokmak. Também não é preciso sequer chegar a Tokmak. Porque uma das formas de controlar o terreno pode ser ou pela presença física, nesse caso é preciso fazer estes quilómetros que faltam, mas podem também ser controladas pelo fogo, isto é, aquelas linhas logísticas não precisam de uma presença física, bastam que elas se tornem impossíveis de utilizar, porque elas passam a ser controladas pelo fogo. Portanto, todas estas contas que se fazem têm que se fazer não em termos dos quilómetros que faltam até chegar ao mar, mas dos quilómetros que faltam para tornar inutilizável esta faixa de terreno por parte da Federação Russa. É por isso que lamento o Washington Post, eu estou mais otimista que o Washington Post. Ainda bem que assim é, não quer dizer que tenha razão. Ainda bem que assim é. Não quer dizer que tenha razão. Entretanto, a extensão dos campos minados espalhados pela Federação Russa é um dos maiores problemas que as forças ucranianas enfrentam nesta sua ofensiva. O que é que sabe sobre estes campos de minas? Ainda esta semana li que, ano e meio depois da guerra de ter começado, a Ucrânia se tornou no país mais minado da Terra. É verdade, é o país mais minado do mundo. Começaram a aparecer finalmente estudos sobre o número de minas que estão instaladas nestes terrenos. A Federação Russa utiliza 5 tipos de minas. Uma delas são minas anticarro, que se destinam basicamente a destruir a capacidade de movimentação dos carros de combate ou dos meios de lagartas, porque destroem as lagartas, estouram com as lagartas e os carros ficam imobilizados. Mas depois utiliza 4 tipos de minas antipessoal. São minas de tropeçar, que estão junto dos ribeiros, são as minas de pressão que normalmente são acionadas quando são pisadas, são as minas que saltam e que provocam a sua explosão a cerca de 1,70 m de altura, e depois minas dirigidas. Ora, os campos de minas da Federação Russa são a conjugação de todos estes tipos de minas, para evitar que haja quer progressão de meios blindados, quer também progressão de meios apeados. E, portanto, o estudo que foi feito mostrou que numa área de cerca de 20 km quadrados estão instaladas 10.416 minas. Portanto, isto é uma densidade enormíssima de campos de minas que está instalada. E, portanto, este é um dos grandes obstáculos que a Ucrânia e as forças ucranianas têm que ser capazes de ultrapassar. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou esta semana que uma das prioridades humanitárias da operação militar especial era agora obter a libertação dos prisioneiros de guerra russos capturados pela Ucrânia. General, isto é uma referência inédita a este assunto e uma preocupação
um pouco tardia, não lhe parece? Que fumo é este? É a primeira vez porque é a primeira vez que Shoigu fala em questões humanitárias. Passados estes 18 meses de guerra, e não tínhamos visto preocupações humanitárias por parte de Shoigu. E porquê é que não tínhamos visto? Porque os soldados russos continuam mal equipados, estão mal treinados e são maltratados, como vemos nos vídeos que todas as semanas aparecem com as queixas que fazem. Ora, de repente, aparece esta referência a que uma das prioridades da operação, das prioridades humanitárias, é a libertação dos prisioneiros de guerra. Ora, isto é muito interessante, porque temos uma outra informação. É que a informação que corre junto dos círculos ucranianos é que há pedidos dos soldados capturados pela Ucrânia à Federação Russa de que não querem ser devolvidos. Isto está previsto na Convenção de Genebra. Isto é, um prisioneiro de guerra pode dizer que não quer regressar, sempre que entende que sobre ele impendem um conjunto de ameaças que o podem prejudicar. Isto é, que se ele for sujeito a tortura por questões de crença religiosa, ou de raça, ou de opinião política, prisioneiro de guerra pode dizer assim: sim senhores, o meu país quer-me de volta, mas eu corro riscos se voltar. Ora, eles que têm a experiência de terem sido maltratados pela Federação Russa não querem regressar agora. Não é que não queiram regressar ao país, não querem fazê-lo agora, porque se o fizerem agora, muito provavelmente tornarão a ser enviados para a frente. E neste momento têm direito a tratamentos médicos, são cuidados e estão sobretudo em segurança. E, portanto, esta preocupação de Shoigu em recuperar prisioneiros de guerra também pode querer dizer que alguns dos prisioneiros de guerra já não aceitam ser trocados e não querem regressar nesta fase outra vez ao exército da Federação Russa. A semana passada colocámos aqui o nosso ponto de mira sobre a desvalorização do rublo. Entretanto, a Rússia anuncia o novo rublo digital. O que é que Moscou anda a preparar, General Arnaud Moreira? Bom. Nós, no Ocidente, não damos valor suficiente às notas e às moedas. Andamos também todos com esta questão digital. Ora, eu lembro às pessoas que as notas e as moedas correspondem à sua liberdade individual. Isto é pelo facto de eu poder ir a uma caixa multibanco e levantar dinheiro que eu ganho liberdade, porque eu depois gasto o dinheiro como eu quiser. Ora, o rublo digital destina-se exatamente a evitar que os russos gastem o seu dinheiro onde quiserem. Porque um rublo digital não é mais do que um certificado digital de autorização de despesa. Ora, sobre um certificado digital de autorização de despesa podem estar um conjunto de asteriscos muito grandes. Eu vou dizer alguns, que é para ir assustar também as pessoas que querem muito trocar, deixar cair as moedas e o papel. Primeiro, podem ter um prazo de validade. Isto é, um rublo digital só pode ser gasto até uma determinada data. Para quê? Para evitar a acumulação de rublos. Um rublo digital não pode ser utilizado em determinadas utilizações de natureza financeira. Por exemplo, não pode ser trocado por moeda estrangeira. Todos os russos estão a retirar, neste momento, as suas poupanças em rublos para a trocar, enquanto é tempo, por moeda estrangeira. Ora, isto deixa de ser possível com o rublo digital. Depois, o rublo digital, os certificados também só permitem o seu levantamento e a sua utilização, que sejam efetuados pagamentos em determinadas zonas geográficas, o que significa que os russos que fugiram da Rússia podem ter rublos digitais, mas não os podem utilizar. E, portanto... É só uma amostra dos muitos asteriscos. Dos muitos asteriscos que um certificado digital... que é um rublo digital traz. E, portanto, eu deixo aqui uma lembrança às pessoas. Não aceitem aquilo que parece que é absolutamente evidente. O dinheiro
e a capacidade de nós termos notas e moedas é que garantem a nossa liberdade. É por isso que eu, quando sair daqui, vou comprar já 3 bolas de Berlim, antes que haja uma direção geral que ache que eu ando a consumir bolas de Berlim a mais. Maravilhoso. General Arno Moreira, obrigada. Até sexta para mais um Domínio da Guerra. Bom fim de semana. Obrigado. Hoje vou partilhar convosco uma curiosidade sobre o bambu. Uma planta muito resistente que, mesmo nas condições mais adversas, por mais que abane, por mais que cresça, nunca se parte. Um pouco como a caixa, que obteve o melhor resultado entre os bancos supervisionados pelo BCE no teste de esforço da EBA em 2023, no critério menor destruição de capital em 2025, num cenário de grande adversidade. Por outras palavras, a caixa demonstrou uma forte resiliência em cenários de grande instabilidade. Por isso, se procura um banco preparado para apoiar as famílias, as empresas, o desenvolvimento do país e preparado para o futuro, escolha a Caixa. Mais informações em cgd.pt ou em eba.europa.eu. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A. registrada junto ao Banco de Portugal sob o número 35.